Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Estamos fazendo série de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal e hoje vamos estar recebendo aqui Renan Rosa, candidato pelo Partido da Causa Operária, PCO, que também é candidato ao governo do Distrito Federal. Fizemos debate no último dia 30 de agosto e o debate foi muito produtivo e cá estamos nós, na TV comunitária, com o programa Painel da Cidadania, dando nossa contribuição para fortalecer e formar a cultura cidadã no nosso povo. Renan Rosa, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, nossa. Uma das coisas que eu gostaria de saber, eu sempre faço aqui com os candidatos, é perguntar quem é você? Então, quem é Renan Rosa? Como é que você poderia se apresentar para as pessoas que ainda não lhe conhecem? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui na TV comunitária. Nós tivemos aqui na semana passada, né? É um dos espaços mais democráticos que a gente tem aqui no DF do ponto de vista das eleições, numa eleição que está marcada pelo grande controle, né, dos grandes grupos econômicos, a começar pela Rede Globo. Então, é uma satisfação estar aqui, agradecer essa oportunidade que vocês estão dando aí para a gente. Bom, Renan é um cidadão comum. Eu sou cearense, vim para Brasília, meu pai era bancário, vim para Brasília em 75, estudei na UNB, foi lá que eu tive meus primeiros contatos com políticos, né? Foi até eu lembro na eleição de 86, foi quando eu tive o meu primeiro engajamento, eu era aluno do professor Lauro Campos. Sim, professor Lauro Campos, nosso inestimável senador. Exato, e aí eu apoiei a candidatura dele. Depois, naquele período lá, eu passei no concurso do Banco do Brasil, do BRB e em seguida do Banco do Brasil, e acabei optando pelo Banco do Brasil. E aí comecei a me envolver no movimento sindical, né? Depois eu conheci a então corrente Causa Operária, né? Já era dentro do PT. Dentro do PT. Dentro do PT, né? E me aproximei, isso aí por volta de 87, 88. Né? E cheguei a militar pela corrente Causa Operária dentro do PT, né? Por um período aí curto. Nós fomos expulsos em 91 do PT. 91. Depois disso ajudei a fundar o partido, cheguei a ser candidato aqui no GDF em 98. Né? O PCO foi fundado que ano? Que ano que ele recebeu a licença? 95, o registro provisório. Aí participamos das eleições. De 91 a 95 você ficou sem partido. Ficamos sem partido. Militando. Na época tinha a formação da frente de esquerda, que congregava setores, depois daquele momento, depois de 91, a Convergência Socialista, que depois vai dar origem ao PSTU. Eu fui da Convergência. Fui da Convergência? E eles vão ter um acordo, eles vão sair do PT. Exatamente. Né? Não é? O pessoal fala que foi expulso, não foi bem assim, a história não foi bem assim, não foi dessa maneira. O único agrupamento de fato que foi expulso do PT fomos nós. A Convergência chegou a ter legenda, né, nas eleições, se não me engano, de 92, 92, exatamente, isso. Exatamente. E, bom, depois disso, eu cheguei a morar um tempo em São Paulo, e a militância mesmo, hoje eu sou militante, eu sou diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília, e estamos aí ajudando a construir o partido, né, estamos nessa etapa de golpe de Estado, e acho que o envolvimento, o engajamento político é uma questão fundamental. É necessária, né? É necessária, que não pode aceitar as coisas. E como é que está a questão do GDF? Candidato a governador? Existe uma proposta-chave assim para determinar isso aqui? É uma proposta do PCO, uma causa defendida pelo PCO. Então, a questão central que nós estamos levantando nessas eleições é a questão do Lula. Em primeiro lugar, a luta pela liberdade dele e a luta e o apoio à sua candidatura. O nosso partido aprovou na nossa última conferência o apoio à candidatura do companheiro Lula, por entender que ele é a maior expressão política do país hoje. Aliás, eu diria, se não a única, vamos dizer assim, ele resume, né? Ele resume o que é a resistência popular ao golpe de Estado no Brasil. Então, desse ponto de vista, o nosso eixo fundamental é a defesa do Lula. Agora, o nosso partido, nós temos um programa que se baseia na luta histórica da classe operária, é um programa que não se coloca simplesmente para as eleições,
que o nosso carro-chefe é a luta por um governo dos trabalhadores. Certo. Nós achamos que nós não nos propomos a administrar o Estado capitalista, não é essa a nossa política, né? Nós achamos que o capitalismo é um sistema absolutamente decrépito, nós temos que lutar pelo socialismo e todo o plano de governo, o nosso programa, toda a política que está por trás dessa luta por o governo dos trabalhadores, ela parte do princípio da mobilização popular, né? Nós não achamos que a questão das transformações vão ser obra de uma pessoa ou nem mesmo de um partido. Aham. Mas a classe operária consciente da sua realidade é que é capaz de transformar o Brasil, o DF, o Brasil, né? E é por isso que a gente luta. Então, nesse sentido, a nossa campanha ela é muito ligada à política nacional. Uhum. Nós temos, obviamente... Mesmo com essa decisão agora de quinta ou foi sexta? Uhum. Sexta-feira, né? Do TSE? Do TSE, de que a coligação não poderia seguir em frente porque o Lula está inserido na lei da ficha limpa. Certo. Não pode ser candidato. O nosso partido... Ainda assim, vocês sem dúvida, defendem a candidatura dele, sempre acreditando num recurso que o PT deve estar entrando hoje, né? Me parece que sim. Me parece que sim. 40... O problema é assim, né? A gente, como eu falei aqui, as eleições sem o Lula, para a gente, é uma fraude. Uhum. Elas vão estar fraudadas, né? O processo que está sendo feito contra ele é um processo absolutamente antidemocrático, é uma manipulação. A gente viu o circo de horrores que foi a votação dele do TSE na sexta-feira, coisas assim, de chegar ao ponto do TSE, do Barroso, né, meio que dar assim, legislar o trânsito em julgado dentro do próprio TSE, no sentido de tentar evitar os recursos do Lula, né, dos advogados do Lula, né? O voto do Fachin também deu um suspiro. Deu um suspiro, assim, deu uma... para acreditar que havia algo errado ali, exatamente, né? exatamente. Principalmente por ser o relator da Lava Jato. E ser o Fachin, né? Exatamente. Que é uma situação contraditória. Mas, enfim, o que nós achamos é que, do ponto de vista objetivo, né? Obviamente isso aí é uma decisão que cabe ao PT, né? Mas dá para ir com a candidatura do Lula até o final. Por quê? Porque tem vários recursos que se colocam aí que você pode colocar a candidatura do Lula, inclusive na urna. Se depois eles vão julgar desfavorável ao Lula, é um outro problema político e muito sério, porque imagina o Lula com 40 milhões 50 milhões de votos, sei lá, mas com uma votação esmagadora aí da população brasileira, o TSE depois via caçar o Lula, né? Então nós achamos que, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, também assim, nós achamos que... Por que é uma fraude, né? Se abandonar a candidatura... Por que é uma fraude a eleição sem o Lula? Porque justamente o Lula, ele sintetiza hoje no plano nacional essa luta contra o golpe. Ele está preso há quase 5 meses, só vem crescendo na campanha, nas pesquisas eleitorais. Né? O maior cabo eleitoral dele foi o impeachment e também a prisão. Exato, mesmo com toda, né, ele afastado da imprensa, a imprensa procurando massacrar, você vê, inclusive isso é um próprio ponto de apoio. Se existe um interesse tão forte dos meios de comunicação, que foram um instrumento fundamental no sentido da implementação do golpe. A Rede Globo, a cabeça disso aí. Se eles estão tão preocupados em que o Lula abandone a sua candidatura, é porque ele sabe qual que é o problema político que isso vai trazer. Porque nós achamos que a eleição em si é um momento. Daqui a um mês, nós vamos estar no dia 8 de outubro e acabou. Né? Ou seja, o que acontece e depois, o que vai acontecer? Né? Os golpistas, eles deram um golpe no país com um propósito, o que nós vimos nesses últimos 2 anos aí, eles querem levar isso à frente. Então eles querem transformar as eleições num grande circo, para ter uma candidatura deles que tenha um mínimo de credibilidade, vamos dizer assim, e a credibilidade se daria pelo um pretenso voto popular, por uma eleição que está se caracterizando como uma eleição absolutamente antidemocrática, né? Por várias questões, a começar por esse problema central, que é a questão Lula, né? Mas, enfim, tem toda essa luta política que se coloca. E o PT existe claramente uma divisão
dentro do PT com relação a isso aí. Um setor da direita do PT, um setor que é ligado aos governadores, a uma burocracia parlamentar, né, a princípio estaria disposto a rifar a própria candidatura do Lula, porque não se trata nem de que o Lula foi impugnado definitivamente, mas se chegar a esse ponto é uma discussão. E me diga uma coisa, como ficaria para o PCO hoje ver o candidato a vice do Lula, o Haddad, em conversas com Renan Calheiros? Isso aí seria uma pergunta mais para o PT, né? Mas, não, veja, nós achamos o seguinte, o PT nós achamos um erro. Inclusive isso dá margem a vários ataques que vêm de setores pretensamente à esquerda. Por exemplo, o PSTU. O PSTU diz que alardeia aí que não tem golpe, e um dos argumentos que eles se utilizam para dizer que não teve golpe é o fato das alianças do PT. Mas, obviamente, o golpe ele se caracteriza não é pela política do PT, mas por uma questão de conveniência. Pelo pragmatismo. Não é pelo pragmatismo, mas por uma questão objetiva. Nós tivemos uma presidenta eleita que foi derrubada para se implantar uma política absolutamente oposta ao que via sendo levado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que permeia essa política para entrar em, vamos dizer assim, a execução dessa política passa por cada vez mais o fechamento das já pequenas liberdades democráticas que tem a população e cada vez mais o país caminhando para um estado de exceção. Nós temos exemplo aí, o próprio Rio de Janeiro, né? Você vê lá o Rio de Janeiro é uma situação, as chacinas depois que os militares, né, intervieram no estado lá, as chacinas já se multiplicaram, mais que duplicaram nesse período aí, que você vê que não é um problema de segurança, muito pelo contrário, né? Então, e você tocou no Rio de Janeiro aí, vamos tocar num assunto que está em voga, o incêndio do museu. Incêndio acontece em qualquer lugar do mundo. Muitos têm uma prevenção maior, têm um cuidado maior. Agora me diga uma coisa, o do Rio de Janeiro não foi algo assim premeditado? Primeiro com aquela emenda do corte de verba. Primeiro a limitação da verba para as faculdades. Em segundo, tudo isso aí não seria algo premeditado assim, algo que aconteceu pós-golpe, como você identifica aí a saída da Dilma? Sem dúvida. Eu estava vendo nos jornais hoje, se não me engano, acho que é o terceiro incêndio que acontece, não sei se nesse ano ou no último ano, né, que envolve a UFRJ, né, que ela que administra lá, me parece que eles que administram o museu, não é isso? Exato. Então, assim, sem dúvida, o corte de verbas é um elemento fundamental, né, essa emenda constitucional 95 é uma questão central do ponto de vista das verbas para o museu. Eu estava vendo, saiu um gráfico aí, eu estava vendo hoje que, se não me engano, foi investido, né, entre aspas, no museu esse ano, 53 mil reais. Exatamente. Quer dizer, é uma política... Veja, a direita tem pavor à cultura. A direita tem pavor à inteligência, ao desenvolvimento intelectual da população. Por eles, né? A gente viveria na época aí da Idade Média, queimando os livros, né? Ou então do nazismo, né? Seria a política, sem dúvida que esse problema Isso você vê aqui em Brasília, o problema dos bens públicos aí, da ponte caindo, né? Você vê que não tem a política toda do Estado está voltada para você tirar o máximo de recursos da população, né? Para poder desviar, para atender o grande capital, atender os bancos, né? Toda uma política o desmantelamento do Estado. Do parque. Né? Agora, Renan, vamos ver aqui o Distrito Federal. Existe uma proposta que é somente do PCO. O que o PCO se diferencia dos outros candidatos aqui do Distrito Federal? Certo. Qual a diferença entre Renan Rosa, com Rodrigo Hollenberg, Fraga, sem a questão ideológica? Eu falo em relação programática. Certo. Quais os programas do PCO hoje para a população do Distrito Federal? Certo. Bom, em primeiro lugar, nós achamos que as transformações não são obra de canetada, né? Não é um problema de promessa, é uma penada que vai resolver. Eleição, na verdade, é isso, né? Você passa, sei lá, você governa 4 anos, aí depois você aparece lá e faz um monte de promessa, diz que não, agora vai ser. Por que você não fez antes, Exato. Né? Então nós não acreditamos nisso. Nós achamos que os trabalhadores têm que se organizar, né, para poder reivindicar, independentemente de eleição, as suas necessidades. Então, isso é uma questão que eu acho fundamental e que, em geral, os candidatos, seja de direita ou de esquerda,
você vê um festival de promessas e que vai fazer isso, fazer aquilo, é uma... Bom, agora uma outra questão é a seguinte, nós do PCO, nós temos alguns pontos que para a gente são centrais, né? Além dessa questão da luta por um governo dos trabalhadores, porque a execução de um programa de transformações tem que ser produto disso aí, né? Só pode ser como resultado disso. Mas tem a questão da saúde e da educação. Nós achamos que nenhuma das duas é comércio, não são comércios, né? Então, nós defendemos a estatização tanto da educação como da saúde. Nós, recursos públicos apenas para hospitais e ensino público, né? Nós defendemos, isso obviamente, nós achamos o seguinte, a gestão do Estado, por exemplo, nós achamos que deve ser feita pelos trabalhadores, não é que nós vamos ter um corpo funcional, um corpo político que vai ser eleito e que vamos chegar lá e, não, agora eu vou chamar aqui o fulano de tal, cicrano, vamos fazer um corpo para poder gerir o Estado. Não, nós achamos que a sociedade, de uma maneira geral, né, o Estado, tem que ser gerido por conselhos populares, né, ou seja, a população... Os conselhos já existentes hoje? Nós temos que... Hoje não tem. Hoje o que nós tivemos foi um arremedo aí, ainda que é resquício lá da época do Cristóvão, aquele negócio que eles usavam 2% da verba do orçamento do Distrito Federal para fazer... Não, eu me refiro ao integral. 100% dos recursos do Estado tem que estar na mão dos trabalhadores organizados. E como seria essa distribuição? Os conselhos se formariam, se organizariam? Por exemplo, o governo do PCO lançaria um edital para a formação do Conselho de Saúde. Veja, primeiro assim, nós achamos assim, né? As candidaturas do PCO estão muito ligadas ao problema da evolução da luta de classes. Tá certo? Por que nós defendemos o Lula? Porque o Lula é a única pessoa que é capaz de se apresentar de fato na luta contra o golpe. Não simplesmente de um ponto de vista eleitoral, mas mesmo com relação aos próprios desdobramentos que vão ocorrer após a eleição. Porque mesmo o Lula, nós achamos que é muito difícil que ele ganhe, por conta de várias experiências históricas que nós vimos aqui no próprio Brasil, a eleição de 89, 94, 98, enfim. Isso é a primeira questão. Então nós acreditamos que a mobilização popular vai chegar a um ponto em que a forma natural de organização dos trabalhadores são através de conselhos populares, né? São através, por exemplo, um bairro, né? Um bairro, ter as suas organizações lá para poder trazer os seus problemas de fato, se organizar enquanto comunidade. Algo semelhante ao arremedo que você sinalizou que o Cristóvão criou no governo dele de 95 a 98. Que era uma coisa... Um orçamento participativo. Que era uma coisa voltada ali para você dar uma aparência de que a população estava tendo algum tipo de participação efetiva, né? Visibilidade da sociedade. Exato, mas que na verdade, né, era tudo uma casca, né? Que não era uma política de fato do ponto de vista da emancipação dos trabalhadores. E isso envolve, obviamente, as organizações sindicais, a CUT, os sindicatos, né, a comunidade escolar, por exemplo, a gestão, por exemplo, das escolas. Nós achamos que a gestão das escolas tem que ser feita pelos alunos, pelos professores e pelos funcionários, né, que são os interessados, de fato, no ensino de qualidade. O problema, por exemplo, isso também você pode se colocar de um ponto de vista da saúde também. A questão que são usuários do sistema, do SUS, né? São os médicos, são os enfermeiros, são os funcionários da saúde que devem ter, né? Eles são as pessoas mais capacitadas para poder desenvolver projetos, uma perspectiva de atender de fato a população. Agora tem uma questão que nós achamos que é fundamental do ponto de vista do nosso programa, que isso, então, se diferencia de todos os outros partidos. Esse programa está disponível? Está disponível. Nós temos no site nosso, www.causaoperaria.org.br, né? A pessoa tem acesso a esse programa. causaoperaria.org.br. Tem acesso, tá certo? E uma questão que está fundamental é o problema da polícia. Nós defendemos a dissolução da polícia militar e todo o aparato repressivo do Estado. E como ficaria? Nós achamos... Não ficaria um sistema um tanto quanto anárquico? Eu acho que é o seguinte, desse ponto de vista,
eu prefiro a anarquia dos trabalhadores se defendendo do que a anarquia do aparelho repressivo reprimindo a população, entendeu? Então, não, é assim, veja, nós defendemos que através dos conselhos populares a população tenha, né, de fato, faça a sua segurança, tenha uma polícia que seja 100% controlada pela população. Então, é o trabalhador do próprio bairro, é o morador do bairro que vai estar lá participando daquele corpo, o controle, a associação de bairro, a comunidade organizada tem condição de saber verdadeiramente quais são suas carências, porque hoje você tem o que é? Uma polícia que é apartada, uma polícia altamente militarizada que chega lá para tocar fogo, para reprimir, né? O Rio de Janeiro é a expressão maior disso. E mais ainda, quanto mais o Estado se fecha, mais esses corpos vão adquirindo uma faceta própria, que são os grupos, né, essas milícias que vêm da própria estrutura militar. Força paraestatal. Paraestatal que barbariza lá com a população. Então, veja, nós defendemos as milícias, mas as milícias populares, ou seja, é a comunidade organizada, né, não essa que decorre daí do aparelho. Então, assim... E para isso não haveria, né, uma necessidade de preparar a população, criando núcleos comunitários, um núcleo em Taguatinga, um núcleo na Ceilândia, outro na Asa Norte, principalmente nos bairros mais organizados, onde tem uma prefeitura. E o PCO está inserido? Eu acho assim, né? É como eu falei, o nosso programa, ele vem muito no bojo. Nós acreditamos no socialismo. Nós achamos que o Brasil, né, a saída do Brasil é o socialismo. E os trabalhadores, por isso nós achamos importante esse processo do Lula, mais do que qualquer problema eleitoral, do ponto de vista da experiência que as massas estão fazendo com o golpe do Estado. Nós do partido fomos o primeiro a denunciar que estava em curso um golpe de Estado no Brasil, em 2013. Nós fomos taxados de lunáticos, né? Todo tipo de achincalhamento. Quando houve aquela manifestação, sim, sem bandeira, como desdobramento, ícone. Né? Como desdobramento das manifestações de 2013, o que aconteceu? A direita, junto com o aparelho aí dos grandes meios de comunicação, eles montaram uma operação para capturar aquelas manifestações. Para pegar os créditos. Os créditos daquelas manifestações, que foram manifestações muito pulverizadas, porque não tinha um programa claro. Não, né? Era só os 25 centavos. Não era só os 25 centavos, os problemas eram muito mais sérios, mas a direita conseguiu capitalizar isso aí, né? Trouxe para ela isso aí, e isso inclusive vai ser um desdobramento que vai dar, né, nessas manifestações dos coxinhas e tudo mais. Surgimento do MBL, né? Vai ser um produto disso aí. Então, nós sempre fomos muito criticados naquela época, já começamos a denunciar, depois... com relação ao impeachment, né, nós dizíamos que a direita ia fazer o impeachment porque não era uma política do Brasil simplesmente, nós vivemos um golpe continental, né, e entramos no mérito disso aí, o problema da Venezuela, da Argentina que passaram por eleições e teve um presidente eleito por eleições, mas diversos países, por exemplo, o Equador agora, que teve um golpe com o próprio governo eleito, que deu um golpe no ex-presidente, derrotou, colocou na cadeia o próprio partido dele, enfim. Com essa vitória no México, não dá um crédito maior assim para a América, principalmente a América Latina em si, com essa vitória no México agora? O problema é assim, né? Eu não sei, teria que acompanhar essa questão do México, como que vai evoluir isso aí, né? Mas assim, a impressão primeira é que é uma coisa bem de acordo com o status quo, não é nada que venha no sentido de se confrontar, precisaria acompanhar, né? Mas se você for pegar aqui a situação da própria Argentina, na Argentina, bom, a crise no país é muito profunda, mas independentemente disso, já se coloca o problema da intervenção militar, do controle militar dentro do próprio país, né? O caso do Equador com o Lenin Moreno lá, né, que deu um golpe, foi eleito pelo partido do Rafael, do ex-presidente lá, que inclusive está exilado, né? Colocou o vice-presidente na cadeia, né? Enfim, Rafael Correa, né? Tem o caso da Venezuela, que está ameaçada de invasão. Então, são esses diversos elementos que fizeram com que o partido começasse a ter uma leitura sobre o problema que estava acontecendo no Brasil. Naquele período teve o golpe também no Paraguai, né? Que o presidente foi destituído, enfim.
teve em Honduras, bom, um país da América Latina que eu não... Enfim, e a gente começou essa campanha. Teve o processo do impeachment, a gente dizia que não a Dilma vai ser impeachmentada, tem que ir para a rua, não dá para dar crédito às instituições, e a política da esquerda em geral, particularmente do PT, foi, não, nós não vamos sofrer o impeachment, a gente tem controle do Congresso. E nesse momento vocês foram negligenciados? No primeiro momento, sim, mas assim, isso foi um processo, o partido se desenvolveu muito nesses últimos 3 anos. Né? Nós temos o canal no YouTube, né? Nosso canal, nós temos um programa semanal de análise política com o companheiro Rui, que já tem, às vezes, que tem 50 mil pessoas, né, assistindo o programa. Enfim, depois disso teve o impeachment passou para o Senado, depois passou para o STF e começou toda aquela bando de manobra. Finalmente, depois da prisão do Lula, o Lula não vai ser preso, isso e aquilo, eles não vão ser capazes de prender o Lula, a gente dizia, o Lula vai ser preso. Enfim, tem toda uma evolução que a gente teve um segmento da esquerda no Brasil, dos setores mais conscientes, que evoluíram com esse processo. E nós achamos que a questão do Lula, por exemplo, é chave nisso aí. Porque se o Lula bate o pé e fala que ele vai ser candidato e eles tiverem que tirar a candidatura do Lula, isso vai ficar muito, muito, muito patente do que é o golpe. E esse é o desespero de todos os golpistas. Então, fazendo um gancho com a discussão anterior. Nós, não é que assim, veja, nós não acreditamos que nós vamos ser eleitos do nada. Você está entendendo? Estamos aqui, essas eleições modorrentas que a gente está vivendo hoje, que estão acontecendo hoje, que você não vê propaganda, não vê nada. Acho que nós não vamos ser eleitos. com clareza isso aí. Mas, enfim, nós usamos o espaço para poder mostrar qual que é o nosso programa, mostrar por que nós defendemos isso, né, e chamar a população a se organizar, a lutar. Porque não tem jeito, né? Na verdade, nós estamos numa situação que é assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Verdade. Não, então, assim, a única maneira que tem são os trabalhadores superarem as suas debilidades, a debilidade de suas organizações, os sindicatos, por exemplo, e a gente ter uma política de fato efetiva, porque você vê assim que, se você for pegar o caso do DF, né, nós temos mais de 300 mil desempregados aqui, né, se não me engano, dá quase 20% da população economicamente ativa aqui. Né? E essa é uma situação que ela tende a se agravar exponencialmente no próximo período. A gente viu agora no STF lá a votação eles aprovaram lá a terceirização irrestrita, né? Exato. Isso aí vai provocar um achatamento salarial e um nível de demissão no país, assim, que vai ser bárbaro. E é isso tudo que eles estão... Por que eles querem diminuir cada vez mais os espaços dos trabalhadores, destruir a organização dos trabalhadores, o ataque brutal ao Lula, ao próprio PT também? Qual que é o objetivo disso? É restringir, né, cada vez mais transformar a democracia, que já é muito pouca, diria assim, é bem uma casca, numa coisa sem casca, mas num regime extremamente repressivo, para poder eles implementar essa política, né? Verdade. Isso aí. E lembrando que um dos objetivos do nosso programa é transformar a nossa democracia de apenas representativa para uma democracia realmente participativa. E lembrando que você pode assistir esse e outros programas através do nosso website, paineldacidadania.com.br, ou solicitando através de mensagem de WhatsApp, 6199-811-4665. Todas as nossas redes sociais são Painel da Cidadania. A gente está batendo um papo aqui com Renan Rosa, candidato ao governo do Distrito Federal pelo Partido da Causa Operária. A gente vai para um rápido intervalo e volta rapidinho. Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania.
Olá pessoal, estamos de volta com a entrevista com Renan Rosa, candidato a governador pelo Partido da Causa Operária, PCO. Renan, agora a gente está vendo aí, começou o horário político quinta-feira, né? Não, sexta-feira, dia 31. E vocês não estão entrando no ar. O que houve aí? Então, Rócio, essa... Só viu horário reservado ao PCO lá e... Você sabe que até nisso nós estamos com o Lula, né? É verdade. O problema é o seguinte, nós estamos sofrendo vários processos de impugnação da nossa chapa, né? Começou, na verdade, comigo, quando a gente entregou os documentos para fazer as inscrições, né? Você sabe que mudou tudo agora, as regras aí mudaram todas, então sem você já tem que se desincompatibilizar sem saber se você é candidato, saber que né? É candidato, né, então cara? Isso aí envolve... E como foi também uma coisa nova, o que aconteceu? No trabalho o pessoal não sabia como lidar com isso. Então eu entrei com um pedido no meu local de trabalho, o gerente assinou, deu de acordo, vai falar, vamos aguardar para ver o que faz, né? Exato. Então, quando nós entramos com esse documento, teve inclusive outros companheiros nossos entraram com documentos semelhantes, mas o meu não aceitaram. Ué, né? Coisa, bom, enfim. Mas aparentemente seria uma coisa mais, vamos dizer assim, técnica, mais burocrática ali para se resolver. Mas passou na mão do Ministério Público, eles já usaram isso aí para poder pedir a impugnação da minha candidatura, né? Então esse foi o primeiro, nós entramos com recurso a esse respeito, mas você não sabe, como eu falei aqui, os juízes hoje, meio que assim, eles legislam de acordo com os interesses deles. Então você não sabe que eles estão legislando, eles não estão aí para proteger. Legislar ou dando uma opinião pessoal? Pessoal, mas eles não estão aí para poder, vamos dizer assim, defender a Constituição e ver o problema, não é tudo no âmbito da Constituição, não. Eles vão lá e de acordo com as conveniências deles, eles agem de outra maneira. Então esse é o primeiro. Tem um outro processo, bom, tem vários processos, os mais, né? Tem processos contra companheiros, os próprios pedidos que ele também está sofrendo processo, enfim. E tem um outro processo que diz respeito às contas do partido de 2015. E essas contas não foram aceitas. E, bom, a gente entrou aí, estamos com advogado, estamos revendo isso aí, só que também eles definiram o seguinte, a gente não tem direito, não pode utilizar nem o fundo partidário, nem o tempo de TV, né? Então, até que isso seja julgado, nós temos um recurso, né? Quer dizer que, na verdade, o recurso deveria dar direito a você utilizar né? até que fosse julgado. Exato. Mas não é isso que está se colocando na prática, né? Eles já estão julgando, eles estão pré-julgando já e estão dando a coisa, então nós não sabemos como é que vai ser a evolução disso aí. É isso que está acontecendo. Então nós estamos fazendo uma campanha aí com os recursos aí, parcos recursos que a gente recebe. O que o Renan esclareceu aqui foi o seguinte, até a eleição de 2014, as pessoas que trabalhavam, principalmente no serviço público, tinham prazo para se desvincular do serviço, desincompatibilizar. Porém, essa desincompatibilização para servidor efetivo que não ordenasse despesa era de 90 dias. 5 de julho, ela tinha que estar desincompatibilizada. Porém, quando chegasse 5 de julho, já tinha acontecido as convenções, as pessoas sabiam se ia ser candidatas ou não. Em 2015, houve uma mini reforma para já ser executada nas eleições de 2016, as eleições municipais. Só que mudaram o tempo de TV, o tempo de campanha política, que era de 90, mudou para 45 dias. Porém, esqueceram da desincompatibilização. A desincompatibilização ficou de 90 dias. Aí as pessoas tinham que se desincompatibilizar apenas com uma expectativa de vir a ser candidato. O partido dava uma declaração dizendo que essa pessoa poderia vir a ser candidato. Esse é o problema aqui que o Renan Rosa está se referindo. Bem, Renan, e agora? Primeiro 100 dias de campanha no GDF, caso o PCO seja eleito agora 7 de outubro. Primeiros 100 dias vão ser de muita luta, viu? Como vai ser? Não, primeiros 100 dias no eventual governo nosso, acho que provocaria uma convulsão social. Eu não diria, porque esse problema da convulsão social é engraçado, né? As pessoas, na verdade, quem faz a convulsão
são as pessoas que oprimem. Né? A convulsão é muito mais, é uma reação ao estado de opressão, que é que os golpistas estão empurrando a população brasileira. Por isso que eles têm que criar instrumentos cada vez mais repressivos, né, no sentido de procurar conter isso aí. Né? E o caso do Lula é emblemático disso aí. Mas um eventual governo nosso, eu nem falaria um governo nosso, eu falaria um governo do Lula. Entendo. Vamos supor, os primeiros 100 dias do governo Lula, né, nós nos defrontaríamos aí com o problema da anulação, cancelamento das reformas que foram feitas, né, reformas entre aspas, que foram feitas pelos golpistas. Nós nos depararíamos com o problema das concessões das televisões no Brasil. Quer dizer, tem várias situações que eu acho que de imediato despontaria no concessão para deputado. Não, e a própria questão, por exemplo, de você ter uma maioria, tudo indica nesse sentido, que esse Congresso vai ser tão picareta, esse que vai sair agora, quanto foi o que impeachmentou a Dilma. Sem dúvida, pode ser até pior. Até pior, exatamente, até pior. E se colocaria o problema da contradição entre um governo do Lula e um governo e uma estrutura jurídica, legislativa que seria de estrangulamento total. Porque essa que foi a engrenagem do golpe. Né? Então, eu imagino o seguinte, o país entraria, eu acho que de um ponto de vista geral, a roda não vai girar para trás, o pacto social que foi estabelecido com a Constituição de 88, né, a nova república, etc, etc. Isso aí tudo foi por água abaixo. Isso aí não vai. Nós vamos entrar numa nova etapa. Essa etapa, ela vai ser o que os golpistas querem é estabelecer uma nova organização, né, uma nova distribuição, vamos dizer assim, do poder, né, fazer uma reformulação diante disso aí, de tal maneira que exclua absolutamente a esquerda aí, né, durante um bom tempo. Essa é a política deles. Você vê esse ataque, inclusive, nos sindicatos. Cada vez mais isso aí vai se voltar também, inclusive, para os sindicatos. Enfim, eles querem desestruturar a organização dos trabalhadores. Por outro lado, nós do PCO lutamos, por isso que a gente vê o problema do Lula, ele adquiriu uma importância muito maior do que a própria eleição em si. A eleição é um fato, é uma coisa pontual. Agora, os próximos anos vão ser determinantes. Então, a luta que vai se travar aí no país, né, existe já toda uma polarização política no país, que ela se expressa de uma maneira meio assim, digamos assim, um pouco deformada, mas ela se expressa no apoio ao Lula. Né? Então, se por acaso o Lula, por realmente não tiver condições de ser candidato, se não houver eleição para o Lula, se o Lula se manter preso até o final do ano, até o ano que vem, como é que vai ser essa questão aí? Porque você fala muito assim na eleição do Lula, que vocês apenas usam ferramentas para fazer com que o Lula seja eleito. E se por acaso ele se manter preso, não poder participar das eleições, como é que ficaria isso? Certo. Não, primeiro assim, né, como eu falei aqui um pouco atrás, a eleição, essa questão da candidatura do Lula, ela é maior do que as eleições. Então, por exemplo, mesmo o grau de dificuldade que já seria para eleger o Lula já seria grande, porque você imagina na hora que eles colocarem o bloco todo na rua para poder, né, fazer a campanha, o jogo sujo que eles fizeram aí nesses últimos 2 anos, né? Que aí é fake news, assim, por exemplo, você pega o Lula, o filho do Lula foi dono da Friboi, o Lula tem milhões na Suíça. Foi uma campanha, você imagina essa situação. Então, já seria uma guerra, né? Verdade. Então, não daria para garantir, mas o Lula, por ele ser essa expressão, isso aí poderia apontar de um ponto de vista da organização dos trabalhadores para um segundo momento. Essa outra situação que você coloca, da possibilidade de não ser o Lula, qual que é a questão que ela traz? Em primeiro lugar, no nosso entender, seria um erro muito grave, porque abandonaria a candidatura do Lula. Veja, não é que o Lula vai ter os seus direitos cassados, é que o próprio PT retiraria o Lula sobre a possibilidade que ele venha a ser cassado no momento futuro. Né? Então nós achamos grave isso aí. Agora, para o nosso partido, nós vamos continuar a denunciar. Pelo contrário, nós vamos intensificar a nossa campanha em torno que a eleição sem Lula é fraude. Vamos intensificar isso aí, né?
Nós achamos que é uma ilusão esse problema do PT de achar que pode reverter o golpe via eleitoral. Né? Você pega, por exemplo, bom, a Dilma seria o maior exemplo disso, né? Foi eleita com 54 milhões e meio de votos e eles não tiveram nenhum tipo de escrúpulo para poder derrubar, né, a presidenta nas farsas jurídicas assim, mais absurdas que nós já vivemos nesse país aqui, né? Usando uma questão de um motivo, alguma coisa nesse sentido, para que pudesse tirar ela, sendo que outros governos anteriores exatamente, usaram... que era a questão da pedalada, a famosa pedalada fiscal, pedalada né? Fiscal. Que depois, no dia seguinte, eles votaram uma lei lá regulamentando a pedalada. A pedalada, né? É um pouco ridículo. E aquele circo de horrores, né? Em nome de Deus, da família, os deputados, é uma coisa que você ia ver depois, os caras estavam assim num grau de corrupção, que estava por trás daquilo ali, é uma coisa das mais hediondas. Tanto é que uma das pessoas que começaram a trabalhar pelo impeachment da Dilma, um está preso, Eduardo Cunha, o outro sequer vai conseguir ser eleito a deputado federal. O que disputou as eleições com a Dilma, foi o caso do Aécio, disputou as eleições com a Dilma, não tem hoje condições sequer de reeleger ao Senado. E a Dilma vai ser eleita no estado dele. Ele exatamente. Teve que se rebaixar, foi o caso do Aécio. Né? É uma transformação rápida em pouco tempo. E caso a gente não preste atenção, não se atente a votar agora em 2018, e o Congresso eleito esse ano pode ser pior. Pior, sem dúvida. Porque as transformações, as mudanças que eles fazem no sistema é para a manutenção do status quo. Vai manter ali, vai ficar desse jeito. E cada dia muda mais para que pessoas de fora não adentrem a esse sistema. Você vê, por exemplo, as eleições tem lugares aí, nós já presenciamos que assim, para você fazer uma panfletagem tem que ser agendado, entendeu? Tipo em locais aí se não me engano, não sei se é em Curitiba, mas é tipo assim, aquele partido só pode fazer uma panfletagem em determinado local, né, em tal dia, entendeu? Coisas desse tipo. Sem contar que você não pode pregar uma faixa, você não pode colocar um galhardete, você está arriscado a soltar um panfleto aí e ser processado por estar sujando a cidade. Enfim, é uma gama não pode fazer campanha em tal lugar também não pode. Quer dizer, é tudo restrito, de tal maneira que porque as pessoas falam em curral eleitoral e acham que o problema do curral eleitoral é uma coisa do passado no Brasil, né? Curral eleitoral é realidade hoje. Tem muita curral eleitoral. É que eles estão trabalhando aí pela questão do voto nulo, voto branco. Não, vamos votar nulo, aperta tal e vota nulo que a gente vai mudar as eleições. Até casos concretos. Nós trabalhamos aí, estamos com o pessoal aí de assentamento, de trabalhadores sem terras, e nós temos informação, assim, inclusive de que, tipo assim, lideranças, né, são compradas, não, tipo assim, tem jogo com político, então, para poder fechar, tipo um acampamento virar meio que assim um curral eleitoral, você está entendendo? E isso, você imagina, no Brasil como um todo, né, isso aí é uma política muito presente. Você pega aqui até um caso, né, o Haddad, por exemplo, que garante vai chegar lá no cafundó do Judas, lá o cara vai dizer, não, o Haddad não, ó, o Lula apoia o Ciro Gomes, o Lula apoia o Bolsonaro, então o Lula apoia aqui o picolé de chuchu, o Alckmin, né? Então, enfim, é tudo né? Não tem... E é esse problema que eu acho muito grave, a posição da esquerda a eleição é meio que um feitiço, né? Na verdade. Exato. Agora, Renan, uma questão aí. Você falou em relação a recursos, que os recursos de fundo partidário de vocês estão bloqueados, possivelmente o fundo eleitoral também está bloqueado. Vocês estão saindo nessa campanha sozinho, PCO, tempo de televisão limitado a 5 segundos, né, que é aquele tempo dividido para todos os partidos, 1 minuto dividido por 11 dá os 5 segundos. Né? E com relação a tudo isso, como é que vocês
estão fazendo para fazer essa campanha política? Como é que você chega na casa da Dona Maria, que mora numa periferia dessas de Brasília, sendo que ela não tem acesso à televisão, não tem acesso à internet? Como é que vocês estão fazendo para chegar nessas pessoas? Então, a nossa campanha está sendo feita muito em torno de, tipo, palestra, de debates, por exemplo. Sábado agora nós estivemos com o Sem Terras, fizemos lá uma palestra, depois fizemos uma atividade lá em Samambaia, um pouco depois de Samambaia. Né? E tivemos lá, nós estamos com grupos aí na UNB de Planaltina, nós estamos também já no próximo final de semana com uma atividade agendada em Braslândia. Então está sendo uma coisa feita muito no sentido assim, de pessoas que conhecem a gente, chama a gente lá, junta, cria um grupo, né? Vai lá, a gente conversa um pouco. E a nossa discussão toda é essa que eu estou fazendo com você aqui. Como a gente aprendeu a fazer política, que a gente faz lá, entendeu? Essa tem sido a nossa campanha dessa maneira. Não tem muito... E nós achamos assim, nós do ponto de vista do desenvolvimento do partido, a gente está numa, vamos dizer assim, numa espiral ascendente. O partido está tomando destaque, né? Obviamente, a questão de eleger é muito complexa, né? Porque você imagina eleger o governador do GDF quanto custa, né? Muito caro. Muito caro, né? Não é qualquer coisa. Exato. Né? Agora, outra questão. Desde o ano passado, os candidatos a governador que se propuseram pré-candidato, né? Foi o deputado Isalci, que falava que era candidato, hoje é candidato ao Senado, o Alírio Neto, que foi deputado distrital, foi secretário, e também o Jofran Frejá, que era um candidato, disputou com o Rodrigo Hollenberg as eleições de 2014, primeiro e segundo turno, e o Jofran, até um dia desse, era candidato. Até no debate que houve no Metrópolis, dia 9 de julho, ele era candidato. Aí, no dia 13 de julho, o Jofran foi na televisão e falou que estava pensando se ainda seria candidato, porque ele não queria vender a alma dele ao diabo. Aí eu conversei com alguns candidatos aqui, quais seriam os diabos que o Jofran Frejá estava se referindo nesse momento aí para não ser candidato. Será que os diabos atentaram tanto ele ali que não permitiu ele ser candidato? Como é que foi isso aí? Tem que ver. Como é que você vê? O que é que o pessoal tinha na cartola, né? Mas, enfim, eu acho que uma questão que eu acho que é central aqui do GDF, com relação às candidaturas, teve muita coisa envolvida ao problema do bloco que se formou aí em torno do Alckmin, né? Nacionalmente, né? Certo. Que assim, vamos dizer, o Alckmin, junto com o DEM, eles são a cabeça do golpe no Brasil, do ponto de vista partidário, né? E eles, em alguma medida, tentaram fazer isso aqui em Brasília, né? Tem essa frente aí só que aqui inverteu, né? DEM PSDB, né? É isso? Mas, assim, por algum motivo, interesses, né, paroquiais fez com que saísse mais candidatos do que estava no script aí. Eu acho que esse problema do nacional é que tem a ver aqui. Aí tem o Hollenberg, né, que fica aí na política dele O Hollenberg é aquele cara, parece um pouco com o Cristóvão. O Cristóvão, em 98, eu lembro que a gente era candidato aqui, e a gente falava que o Lula era candidato também, né? Lá contra o FHC, e a gente dizia que o Cristóvão, na verdade, não apoiava o Lula. O Cristóvão era o candidato do Fernando Henrique Cardoso. Né? E de fato era mesmo. Questão intelectual. Aquela questão. E a política de reproduzir, toda a política de conciliação com o governo Fernando Henrique Cardoso pelo governo Cristóvão foi muito grande nos primeiros 4 anos, né? Então era muito fachada. E o PSDB meio que. O PSDB assim, é uma versão aí do Cristóvão dessa época. É tanto que a política deles aqui, eles saíram com uma chapa. Você se apresentar como uma chapa. Lava Jato, né? Quer dizer, na verdade não é Lava Jato, é Mãos Limpas, né? Mas a Lava Jato, Mãos Limpas foi a operação tipo Lava Jato que aconteceu na Itália, né? Que levou à privatização da petroleira de lá, né? Da empresa estatal de lá e que é o carro-chefe daqui do Brasil, né? Toda essa farsa o Berlusconi entrou na questão simplesmente simbólica. Exatamente. Não era uma questão... Então, aí tem essa questão, né? Tem
esse jogo aí, né? Mas assim, eu acho que aqui em Brasília é bem claro, aqui nós temos uma ala golpista bem característica, né? Todos esses candidatos da direita, né? do Hollenberg, até o cara do DEM, até o militar seria lá. 50 tons de Temer, como disse por aí, né? O Miragaia. Exato. Então, assim, eles todos são uma versão do golpe, né? Por interesses. Eu acho, por exemplo, aqui tem um problema do mercado, isso você vê muito claramente a nível nacional, né? O Bolsonaro, embora seja um cara deles, é um cara que é muito... Eles não queriam um candidato como o Bolsonaro, né? Um cara muito espalhafatoso, muito cheio. Então não é né? Uma coisa... Não sei se ele vai ser o Alckmin, vai ser a Marina, para onde vai caminhar. O Alckmin, enfim, é o central. E aqui no DF tem esse cara do DEM também, mas eu precisaria ver porque... Tempo, mas esse cara do... sobe nas pesquisas. Pois ele está patinando, né? O cara tá difícil. Mas você vê aqui em Brasília, por exemplo, esse cara do DEM aqui, o Fraga, ele estava com o Bolsonaro até esses dias aí, né? Não está mais, não? Bom, não na coligação, né? Mas assim, faz parte do mesmo grupo. Então, teria que ver até se o próprio Cristóvão ou uma outra candidatura aí, o Cristóvão, o Hollenberg, não poderia vir a ser essa pessoa que representaria um setor mais... né? Você falou aí de muitos candidatos. O que fez com que houvesse essa fragmentação? Será que foi um momento político? É algo semelhante a 89, como você se referiu? Que tivemos mais de 14 candidatos a presidente, e agora 11 candidatos a governador aqui do Distrito Federal. Algo assim bem que eu nunca vi. As eleições aqui para governador começou em 90, né? Depois da Constituição. A gente acha assim, né? De fato, nós temos uma situação no país muito parecida com 89, né? Assim, em quadro mais geral, né? Com a diferença o seguinte, bom, 89, né, só para a gente situar, foi o final do governo Sarney. O governo Sarney era um colo negativo. Saiu era um Temer também negativo, uma né? Rejeição uma rejeição, né? Quer dizer, inflação lá em cima, né? Uma crise muito grande, né? Então existia uma situação semelhante desse ponto de vista da situação política, não que tenha inflação, mas alguns elementos são comuns. Um é o problema da crise social, desemprego, né? Os ataques estão sendo feitos aos trabalhadores. E a caracterização que nós fazemos é o seguinte: naquele momento, em 89, o movimento operário ele vinha de um ascenso, né? Desde a época da própria fundação do PT, fundação da CUT, 83, 84, as greves de 86. E naquele momento meio que ele estava chegando assim no seu... já estava chegando meio que numa espiral assim descendente. Agora a gente caracteriza que tem muitas semelhanças entre os dois quadros, só que é o sentido inverso. A gente está entrando num período de ascendência, de uma polarização política que tende a tomar corpo em categorias profissionais, no movimento operário de conjunto. Alguns sintomas, né, já aparecem aí, né? Como eu falei, essa própria questão do Lula é um fator que tem a ver com isso, né? Mas enfim, nós apostamos que os próximos anos no Brasil vão ser anos bem agitados, bem... E esperamos que resolva, né? Eu Exato. até, quando eu dava aula, eu falava muito para os alunos que um dos maiores problemas do Brasil é não ter ruptura. Nunca houve ruptura aqui, tudo assim uma transformação assim bem leve, assim, algo leve de um sistema para o outro, de uma mudança para o outro, tanto da época do golpe militar para a época da redemocratização, foi tudo uma transformação, uma transição leve. O fato de não ter havido uma ruptura maior é o fato da gente estar ainda patinando. O Brasil é um país, assim, essencial do ponto de vista dos interesses do imperialismo, né? Então, assim, o controle que eles exercem, eles procuram, né? Embora o Brasil tenha passado momentos aí muito, vamos dizer assim, revolucionários do ponto de vista do ascenso do movimento operário, de fato, assim, o imperialismo ele tem uma preocupação muito grande, porque o Brasil, dependendo para onde o Brasil
a ponte, né, a tendência é que a América Latina toda vai atrás dele, né? Então, sem sombra de dúvidas, tem muito controle aqui, né, no desenvolvimento político do país, muita manobra. O papel do imperialismo aqui é muito grande, né? O papel que eles tiveram aqui no golpe, na orquestração do golpe, né? Tanto de 64, não, tanto de 54, 64, exato. Né? Não é um problema. E essa manipulação que é feita no cotidiano, né? Você vê, a gente estava falando sobre 89, o Collor de Mello, né? Um cara absolutamente desconhecido, a crise era tão profunda que eles foram buscar um cara, né? Criaram puseram uma capa de super-homem no sujeito lá, e a Globo começou a bombardear, né? Quer dizer, toda uma jogada muito, depois de 94, Plano Real, e o que nós vemos é o seguinte, um problema que nós vemos assim, central nisso aí, de uma evolução mais definida, diz respeito ao problema do papel da esquerda. Perfeito. Porque você vê, por exemplo, o caso do PT, né? Nós estamos nesse impasse e esperamos, logicamente, que o partido saia com a candidatura do Lula, mas o fato de você ficar segurando o movimento, jogando a expectativa no STF, depois primeiro você joga no Congresso, depois você joga no STF, depois, entendeu? Ao invés de você acreditar que os trabalhadores na rua vão ser capazes de garantir isso aí, né? Isso é um fator que poda muito um crescimento, uma coisa mais, uma evolução mais rápida das lutas dos trabalhadores, né? Da organização dos trabalhadores de uma forma independente, né? Perfeito. A gente está aqui conversando com o Renan Rosa, candidato ao PCO, candidato do PCO ao governo do Distrito Federal. Renan, a gente está chegando ao fim, eu agradeço imensamente sua presença aqui, foi bastante produtiva para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor o programa do PCO e para que no dia 7 de outubro saiba melhor definir qual o melhor candidato para gerir o Distrito Federal nos próximos 4 anos. Renan, agora eu queria que você fizesse suas considerações finais, sua mensagem final para deixar para os seus eleitores aí. Rócio, eu que agradeço aqui, como eu falei no início, né? Espaços como esse de vocês aqui destoa totalmente do que a gente está vendo aí fora, do controle da mídia sobre as eleições, né? É 1 minuto que você tem durante a semana toda numa televisão como a Rede Globo. Mas o que eu quero chamar a atenção da população de Brasília é sobre o caráter das eleições que estão em curso aí, né? Chamar os trabalhadores, a população, a procurar verificar, compreender de fato o que está acontecendo, a começar por esse problema do golpe, por essa questão da candidatura do Lula, né? Sobre a necessidade, o que significa, né, a Rede Globo, os grandes meios de comunicação estarem defendendo que o PT arranje um plano B, né? Por qual é o interesse deles com relação a isso aí, né? Que procurem ler, procurem pesquisar sobre o que está acontecendo no país, porque a política da direita é uma política de esmagar o conjunto da população explorada. E eles não vão fazer por menos para poder conseguir implementar isso aí. Então eu acho que isso é uma primeira questão. Uma segunda questão, eu acho que o trabalhador tem que acreditar na sua luta, no seu esforço. Não é o problema de acreditar que candidato A, B ou C vai fazer. Isso, inclusive, eu me coloco como um dos candidatos. Não é o problema de acreditar em mim, mas é de acreditar na nossa organização, no nosso poder coletivo. Isso está acima de qualquer político, de qualquer... como é que se diz? De qualquer situação assim de que o trabalhador tenha... fé, né? Vou ter fé que aquele político vai fazer isso. Não vamos acreditar nisso aí. Eu acho que a questão que está colocada é essa, né? Nós estamos com o Lula. Para a gente, se o Lula não for candidato, as eleições vão estar sendo consumadas como uma fraude, né? Nós vamos continuar na luta pela liberdade do Lula. O Lula é um preso político no país. Não existe nenhum tipo de crime que ele tenha cometido. É tudo uma grande encenação. É uma encenação que envolve os poderes da República, os tribunais, o judiciário, o legislativo, o executivo, o Exército, a Polícia Federal, enfim, o aparato do Estado,
todo está unificado em torno da perseguição à candidatura do Lula, né? E é nesse sentido que o Lula tem a gente, tem os trabalhadores. Lula tem milhões, dezenas de milhões de trabalhadores, e nós do PCO fazemos um chamado para que a gente vá para a rua, para que a gente se organize nos comitês de luta contra o golpe, né? Tem vários comitês aqui em Brasília, que a gente participe. Também você pode criar seu comitê na sua região de moradia. Se você quiser, chama a gente, nós vamos lá discutir com vocês. Enfim, nós achamos que a população tem que se organizar para fazer frente ao golpe, para fazer frente à destruição do país, para fazer frente à expoliação que eles estão promovendo na saúde, na educação, nas nossas condições de vida. Ok. Obrigado, Renan. Eu que agradeço. Foi um ótimo programa. E para você, muito obrigado. Um forte abraço e até o próximo programa.